Ele é produtor de áudio para diversas rádios do Brasil, trabalhou como locutor por mais de 20 anos, como comentarista esportivo, foi âncora de alguns talk shows de rádio e hoje é o Imaging Producer de uma das maiores empresas produtoras para rádios dos Estados Unidos. Também é o curador das melhores playlists do Spotify e também já fez a abertura para o show do Amado Batista. Gleison Lage. Eu senti falta dos aplausos do público. Eu convidei o Gleison aqui para falar um pouco sobre a importância da língua inglesa na vida dele e qual é a relevância de falar inglês para ele. Tudo bem, Gleison? Tudo bem, tudo bom. Obrigado pelo convite. Gleison, primeira coisa, eu falei que você é um Imaging Producer. O que é um Imaging Producer? É o que o brasileiro chama de produtor, mas tem porque também tem uma diferença do termo em inglês. Imaging Producer é como se fosse uma concepção mais artística de uma peça de áudio. Então, ao invés de só informar, por exemplo, vai ter um show de um artista, ao invés de só informar quando é, onde é e onde está vendendo ingresso, a gente cria uma peça mais artística que envolva mais emocionalmente as pessoas, entendeu? Ok. Bom, hoje em dia, com que frequência você usa o inglês? Diariamente, todo dia, porque eu trabalho para uma empresa americana, como você falou, e aí o diálogo com eles ali, a conversa, o que eu produzo também está tudo em inglês, então 100% do que eu produzo para essa empresa está em inglês. Então eu uso todo dia. E antes desse trabalho para essa empresa americana, o quanto de inglês você precisava no seu trabalho, no seu dia a dia? Um pouco, porque como eu era locutor antes, tinha os nomes das músicas, os artistas ali, eu tinha uma curiosidade já para saber falar certo e tudo, mas eu já usava um pouco, mas não com a quantidade de coisa que eu preciso hoje, né? Eu usava, mas eu poderia não saber. Talvez era um foco mais na pronúncia. Isso. E não no sentido ou em Isso. saber Isso. Tanto é que comunicar-se. muito tempo assim da minha carreira eu acho que eu sabia pronunciar os nomes, mas eu não sabia o que significava. Ô Gleison, hoje você já é fluente em inglês, mas vamos dar um salto para o passado, para uma época em que você não era fluente em inglês. E eu queria saber do início dos seus estudos, especificamente, quando foi que você começou a estudar inglês? Não, Quantos anos? Então, eu nunca fui um aluno exemplar, né, um aluno, mas inglês eu gostava na escola. Eu achava inglês legal, assim, tinha vontade de aprender e tal. Então eu já estudava na escola, mas eu sempre quis melhorar, por causa também desse lance de rádio, de trabalhar nisso e tal. Sempre quis falar um pouco melhor, assim, do que eu falava. Então eu entrei em vários cursinhos, assim, desses mais populares, essas redes de curso no Brasil, fiz algumas vezes, aí entrava um pouco, saía, porque tava, sei lá, sem dinheiro, ou era outra prioridade, aí voltava um pouquinho, aí pegava sempre um pouquinho da frente, assim, né? Avançando lentamente. Se for contar a época que eu estudei inglês na minha vida, vai dar aí uns bons anos, viu? E De você lembra estudo. da primeira ocasião profissional que você teve que se comunicar em inglês de verdade? Eu lembro. Não, Profissional. então, não foi assim, trabalhando, mas foi numa conferência que eu fui. Eu fui em algumas, mas em algumas assim, aqui, sabe aquele drama assim que você tá num lugar, você consegue falar o básico, mas quando conta uma piada você ri porque você não quer ficar sem rir sozinho? Aconteceu isso algumas vezes comigo, assim. Todos ao seu redor riram. Você Você riu ri, um pouquinho atrasado. não, você ri assim no clique, né? Se alguém pedir para explicar, você não tem ideia do que Essa falaram. primeira conferência, por exemplo, algo de relevante para sua carreira aconteceu lá por causa do inglês? Mas sim, todas elas, porque eu fui fazendo contatos com pessoas que um conhecia. Por exemplo, a primeira conferência que eu fui, o grupo que produziu, foram dois grupos que produziram essa conferência. Um dos grupos é o grupo que eu sou funcionário hoje. Obviamente que não tinha ligação nenhuma naquela época. Eu tenho até uma foto com o dono da empresa lá, que tirei por acaso, porque eu tirei foto com um monte de gente. Mas o fato de você já ir sendo visto, você vai conversando com e coisas que não são diretamente trabalho, né? Tipo, você ser indicado para um lugar, mas a pessoa que usa um software que você usa, então você começa a pegar a maneira daquela outra pessoa trabalhar. Então, sem dúvida nenhuma, o inglês encurtou caminhos assim para mim que eu não conseguiria sem saber, mesmo com o conhecimento que eu tinha naquela época, né? Esse networking foi muito importante
E ele seria impossível ser feito em português, por exemplo. Impossível. Porque mesmo se tivesse algum mediador ali, não dá, simplesmente. Não, Porque é exatamente no intervalo, talvez, de uma palestra e outra, que esses contatos importantes acontecem, né? exato. E nessa primeira conferência, só para ter ideia, assim, eram 3 brasileiros lá. Era eu, o Passaju, que tinha ido comigo, e um outro brasileiro que morava lá em Miami, que é onde foi a conferência. Ou seja, ele não saiu do Brasil para ir. Então, nem essas 3 pessoas conversavam em português, porque quando a gente estava conversando entre nós, sempre chegava uma outra pessoa que não sabia falar português. Então a gente estava ali até para aprender mais, tentando se expor mesmo à língua, conversar em inglês e tal. Eu ficava, em alguns momentos, me sentindo cansado, porque você fica o tempo todo, não estou entendendo direito, ou sei lá, ou será que eu estou me conseguindo fazer entender, ou tímido de chegar a falar alguma coisa, pedir alguma coisa. Como é que pede? Vou usar o do, vou usar o... Você fica fazendo uns cálculos assim para tentar. Então eu ficava cansado, mas foi tudo feito em inglês mesmo. O tempo todo pensando em qual vai ser a próxima frase, vai chegar lá e como vai dizer. E muitas vezes essas interações que até dão resultados, né? Igual você obteve resultados alguns anos depois dessa conferência, começa às vezes com o que nós chamamos de small talk, que é aquela conversa de amenidades, digamos assim. E aí acaba assim trocando ideias sobre trabalho, às vezes de uma maneira mais superficial, às vezes mais profunda. Sim. Pega o contato e aí continua a conversa, né? Não, o maior salto que eu considero assim do meu trabalho, da minha habilidade mesmo em produzir, foi através dessa conferência, porque não foi lá. Eu fiz um contato com uma pessoa, eu vi essa pessoa depois, eu fui na rádio que ela trabalhava, encontrei com pessoas que eu comecei a conversar, que eram da Inglaterra na época, ou são, né? A empresa é lá, mas eu estava nos Estados Unidos e encontrei por acaso com essas pessoas lá e comecei a conversar com eles sobre trabalho. Então, tipo, foi muito indireto, foi muito tempo depois, mas o fruto veio desse small talk, né? De eu não conseguindo falar bem, ou de eu tentando falar ali e achar talvez que eu estava falando pior do que estava, né? Não sei. Mas daquele civirômetro ali, né? Mas vale pontuar também que ele já estava com o inglês, nem que seja o básico ali em dia. Sim. E tem também um mérito seu, que é de ser uma pessoa expansiva, e ser comunicativa, de chegar e às vezes pode até ter um pouco de vergonha, mas ir conversar com as pessoas que fazem trabalhos que você admira ou que te interessam. Sim. Então, assim, é um conjunto de habilidades, né? Sim. Mas para quem quer aprender uma língua estrangeira, isso de não ter muito medo, né? Às vezes vestir uma certa camisa da humildade ser humildão. mesmo. Chegar e não se importar com o que pode, como você pode ser recebido, é importante também. É uma soft skill que você tem, né? De conseguir ser expansivo. Mas claro que se não fosse o inglês, ficaria muito difícil. Na verdade, nesse caso não seria possível. Mas também fica aí essa observação, né? Certas características são importantes para obter sucesso. Não basta o inglês, mas às vezes conseguir falar bem, conseguir ser mais expansivo, ser humilde mesmo, de não ter medo de arriscar e de levar um não, ou de não ser tão bem tratado como você queria, né? Então, eu sempre pensava assim, ninguém me conhece aqui. Eu lembro que eu levei... tanto faz. Não tem nada a perder. Se eu sair daqui humilhado, eu tô na mesma, entendeu? Então, só vai conversando. Daqui a pouco eu tava lá no palco tirando foto. Aquelas coisas, né? É bom de fazer amigos. É bom de fazer amigos. Eu sou um bom amigo. Você pode escrever a continuação daquele livro Como Influenciar Pessoas e... Aquele livro famoso não lá. Vou escrever esse livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse vai ser o próximo podcast. Eu só vou fazer a primeira parte, só dos amigos. Influenciar pessoas não é a minha pegada, não. Não, mas quem conhece o Gleison sabe que ele é sempre o amigo de todos. A alegria da festa. A alegria da festa, como alguém uma vez disse. E aqui, qual foi o período que você acha que você mais se desenvolveu em inglês? Eu acho que a partir dessas viagens que eu comecei a fazer mesmo. Mas assim, eu tinha uma exposição alta à língua também, porque eu sempre ouvi rádio que não era do Brasil. Então eu sempre ficava ouvindo, eu não entendia muita coisa que falava. E só uma observação, pro Gleison ouvir rádio é menos ouvir música. Eu ouço às vezes intervalos. É mais ouvir o que não é música da rádio, porque é isso que ele faz. O trabalho dele
É um trabalho que as pessoas não gostam muito, mas ele tá lá, né? Ele existe. Mas eu Gostam já... sem perceber. Exato. Eu tava ali sempre ouvindo rádio, que eu ficava falando de fora, né? Então eu ouvia rádio russa, mas eu ouvia muito rádio dos Estados Unidos, rádio da Inglaterra, rádio que se comunicava em inglês mesmo. E aí vai, as propaganda, Isso. breves entrevistas, talk shows, Talk talvez? shows. Então, aí talk show eu já tinha mais dificuldade, porque era uma conversa mais fluida do que um comercial. O comercial, às vezes, eu pegava o assunto, o que tava falando? De pasta de dente. Então eu pegava ali, associava algumas palavras. Quando era um morning show, eu já tinha mais dificuldade, porque o assunto é fluido, ele vai mudando, as pessoas vão falando encavaladas umas nas outras ali, e eu tinha mais dificuldade. Muito trocadilho, muita coisa que depende Da cultura do lugar. Uma piada interna. Tinha mais dificuldade. Quem mora no lugar que sabe, né? Mas eu já tinha essa exposição alta. Sim, mas eu percebi que o meu inglês meio que deu uma destravada mesmo quando eu comecei a estudar de maneira mais, como é que eu vou falar, sistematizada? Seria isso? Pois é, inclusive essa é até a nossa pergunta. Vocês consideram uma pessoa estudiosa? Não sou estudioso. Não sou. Eu queria ser, não consigo. Eu tenho muita dificuldade de sentar, estudar, parar para ver uma coisa. Vou fazer tarefa, então, dever, sempre foi, assim, fracassado total. Esse é o ponto. E eu quis perguntar isso exatamente porque muitas pessoas acham que estudar tem que ser fazer exercício escrito no livro, ler e responder perguntas sobre um texto. E não somente esse pode ser um jeito de estudar e pode dar muito certo para algumas pessoas que gostam disso, mas quando você se interessa e tem um objetivo, que é o caso do Gleison, que sempre se interessou e por isso sempre estudou inglês, mas quando tinha um objetivo, que foi depois dessa conferência, né, que viu que o seu universo podia expandir profissionalmente principalmente, mas Sim. também culturalmente e tudo mais, esse se tornou o seu objetivo e aí você começou a correr atrás, mesmo que não sendo estudioso. Sim. Do jeito tradicional ou mais típico, né? Mas se expunha demais e, apesar de não ser estudioso, você, né, pelo que eu sei, conheço, é uma pessoa dedicada, né? Coloca um objetivo e corre atrás. Eu não sou muito disciplinado. Não. Tenho dificuldade com disciplina. Mas eu sou focado, assim, né? Se eu tenho interesse de fazer uma coisa bem, eu vou correndo atrás. Eu lembro que depois dessa conferência eu voltei com uma mente assim, não, eu preciso melhorar, eu preciso falar mais, eu preciso falar melhor, eu acho que tem uma parada aqui que eu posso melhorar o meu ganho mesmo, dinheiro mesmo, no fim das contas é isso, né? Tem a realização pessoal, de você conseguir atingir um objetivo, mas tem muito um lance de viver melhor, de pagar mais conta, de adquirir mais coisa, sei lá, qual que seja o foco, mas o meu era de conseguir trabalhar mais e ganhar melhor. Então eu falei, essas alianças aqui que eu faço nesses lugares, eu não tenho acesso no Brasil. Eu preciso falar melhor, porque é a língua dos caras. Né? Não dá pra eu ficar fingindo que eu tô rindo de uma piada que todo mundo conta, porque depois dessas conferências, o melhor acontece depois delas, né? É um jantar, nas conferências mesmo tinha um espaço ali que servia uma bebidinha, então a pessoa já ficava mais despojadinha, conversava mais e tal, e eu tinha muita dificuldade. Eu sentia meu rosto batendo, assim, de vergonha, o tempo todo. E aí, a próxima conferência que eu fui, eu já estava menos tímido, já estava mais solto, mais tranquilo, né? E eu acho que esse estudo mais focado, assim, tipo, em melhorar, fez bastante diferença. Quando a gente percorre um caminho por onde a gente já passou, nós ficamos mais à vontade, né? Porque nós já conhecemos. Então é isso mesmo, o desconhecido gera medo e nervosismo, mas das outras vezes que a situação acontecer, falar inglês, entrevista de emprego, uma conferência, uma viagem, enfim, da próxima vez que acontecer, com certeza você vai se sentir mais preparado. Talvez sem dúvida. Você se sinta um pouco nervoso, né, dependendo da situação, mas já se sente um pouco mais confiante. Não, hoje tranquilo, assim, não que eu tenho... Você até falou, né, que eu sou fluente. Eu não me considero fluente. Eu acho que, por causa desse negócio de, não, eu acho que dá pra melhorar muito, eu tenho dificuldade em assumir que eu sou fluente, mas eu acho que eu consigo me comunicar de uma maneira clara. A pessoa pode perceber erros gramaticais, mas eu consigo fazer com que a pessoa entenda e eu consigo entender o que a pessoa quer que ela, né, o que a pessoa quer me dizer, que é o principal de uma comunicação básica, né? Nós podemos dizer que existem níveis diferentes de fluência e, enfim, você se comunica, não tem aquela fala truncada, né? Não precisa parar a sua fala para
pensar no que dizer, mesmo que às vezes não lembre de uma palavra ou outra, né? Mas é fluente. É fluente, sim. Ele é fluente, gente. Ele é fluente. Inglês, faz quanto tempo que você fala inglês diariamente? Eu acho que eu comecei a falar inglês todo dia, assim, por necessidade, né? Por trabalhar para essa empresa desde 2021. Você que me diz aí. Acho que é 21 ou 22. É 2020. 2020. Foi o ano que Então começou a pandemia. Então, exato. Então tem 4, vai fazer 5 anos. Se eu não me engano, esse mês faz 5 anos. É maio. É isso mesmo, maio. Isso. Verdade. Então, assim, É hoje que os caras... Inclusive, eu trouxe aqui um Inclusive bolo. agora, parabéns! Vou fazer uma ligação aqui com o Jason. Os caras da empresa. Então, 5 anos falando inglês diariamente. Qual foi o seu maior desafio, inclusive durante este trabalho, já neste trabalho? Então, eu acho que tem alguns desafios, mas eu vou citar 2 diferentes. Eu acho que foi quando eu entrei, tipo, no começo, assim, é tudo meio desconfortável. E eu lembro que pra entrar mesmo, teve um lance chamado probation, né? E primeiro eu nem sabia o que era probation. Eles falaram comigo probation, fiquei traduzindo, o que é probation? Não, eu tenho experiência, nem sabia. E as primeiras coisas que eu fiz, eles não explicavam muito pra ver como que eu ia desembolar mesmo. Sim. Então eu tive muita dificuldade. Eu perguntava a Tamara, tipo, sempre. Mas no começo tive bastante dificuldade. E a outra dificuldade, eu acho que maior assim, do dia a dia, é além da tradução literal. Então, uma coisa que eu não consegui entender, às vezes eu vou traduzir e não é aquilo, porque exige uma informação cultural em cima daquilo. É como se a gente falasse assim, domingo Silvio Santos já morreu. O que significa aquilo? Então, você demora a pegar isso. Mas como as datas vão se repetindo por ano, então você tem o Memorial Day todo ano. Então, esse ano tem, ano que vem tem de novo. Você vai meio que pegando as piadas, as referências dos filmes, porque tudo isso é envolvido dentro do trabalho que eu faço. Então, não é só eu saber falar inglês para conversar em inglês, é saber o que a cultura americana diz a respeito de coisas que eu já sei em outra língua. Às vezes é de uma cidade específica, né? Uma piada de uma cidade. Uma via, 304, sei lá, um número de telefone, um DDD, como é no Brasil. Ao invés de falar Filadélfia, Philly, que é um apelido, você usa um código do telefone. Então, qual que é? Então, você vai meio que pegando isso com o tempo. Então, eu acho que essas coisas eu tenho... Ainda estou aprendendo, né? Mas hoje menos dificuldade do que eu tinha quando eu estava começando lá. Ainda mais quando são textos, como é o caso dele, publicitários, que vão usar muitos o que nós chamamos de idioms. O que é um idiom? Não é idioma. Idiom é uma expressão idiomática. Você fala, mas não tem sentido literal. Por exemplo, ele dançou na prova. Ou então, ele vai pagar o pato. Ou então, eles são 2 metades da laranja. Essas coisas que não têm sentido literal, que a publicidade usa muito, porque é muito mais interessante você usar essas figuras de linguagem que eram esclarecidas. Não, até hoje tem isso, eles me explicam. Ok. Enquanto você estudava inglês, desde lá do início, já pensou em desistir alguma vez? Falar inglês? Várias vezes. Não, primeiro assim, que eu achava que inglês não era pra mim. Eu achava que eu ia saber falar inglês, assim, os títulos, às vezes eu ia saber repetir, igual um papagaio, os nomes das músicas e tal, mas entender não era pra mim, porque até quando eu já estava sabendo melhor, já estava estudando mais e tal, eu não conseguia, por exemplo, assim, eu ia lá, cheio de coragem, né? Não, hoje eu vou ver um filme em inglês. Com 5 minutos eu não tinha entendido, tipo, nada. Então eu falava assim, velho, não é pra mim, essa parada não é pra mim, não vou conseguir entender igual as pessoas entendem, é uma habilidade que tem gente que tem e eu não tenho. Eu achava que era assim. Então eu desisti várias vezes, todas as vezes que eu saí de escolas, eu tava desistindo de alguma maneira, né? Não, agora não dá, tô sem dinheiro, sei lá, você põe uma desculpa. Deixava de priorizar. Exato. A gente põe uma desculpa, né? Não, tô sem dinheiro agora, não, eu vou trocar de carro, sei lá, qualquer coisa e mata o inglês primeiro porque você tá com dificuldade, né? Sim. Agora, saindo um pouco da área profissional e falando da vida em geral, quais você acha que são as vantagens de falar inglês para a vida? Tirando o profissional, que já foi excelente. Totais, né? Porque eu acho que o inglês, ele te conecta com o que você não sabe
como se conectar. Então, vamos supor, tem uma pessoa que eu sei que é da Rússia. Eu fui na Rússia já, eu conversava em inglês lá, porque eu não sabia falar russo, não sabia falar uma palavra em russo. Então, além do trabalho mesmo, eu acho que o inglês ele é uma língua do mundo. Então, quando você fala inglês, você está tranquilo, você for para qualquer lugar que você vá, vai ter instrução ali que vai estar em inglês, qualquer equipamento que você vai comprar, vai vir um manual que vai estar em inglês, se você estiver, sei lá, no Vietnã, um manual vai ter inglês lá no meio, entendeu? Então eu acho que é uma língua de segurança, assim, sabe? Pra você se dar bem. E não só viajando para a Rússia, aqui mesmo no seu país, moramos em Portugal, e aqui mesmo em Portugal, as pessoas, né, como ele tem esse visual nada muito estereótipo brasileiro, as pessoas não chegam falando português com ele, falam inglês. Não, geralmente aqui as pessoas chegam conversando comigo em inglês e eu tento tapeá-las, eu tento manter o diálogo em inglês ali para ver até onde vai. E quando ele fala geralmente, muitas vezes que isso acontece, mas muitas mesmo, assim. Frequentemente. É melhor que geralmente. Semanalmente, alguém o atende em inglês e tudo mais. É bom que você pode praticar. Exato. Eu tava aqui outro dia num bar ali, aí alguém chegou falando comigo em inglês, não sei o quê, eu respondi em inglês, cheers, não sei o quê, conversou, de onde você é? Eu sou brasileiro. Ele, desde quando brasileiros falam inglês? Eu falei, desde quando conversam comigo em inglês. Aí, ó, brasileiros, vamos melhorar a nossa fama, vamos falar inglês. Mas, como segunda língua, né? Ele quis dizer, talvez, como primeira língua, não sei. Bom. Mas, e também, só uma observação, né? Que em Portugal tem muito estrangeiro mesmo. Não imaginava que seriam tantos, não só no verão. Moram muitos estrangeiros por aqui. Então, não é à toa. Moram ou vêm passear. Sim, então, turismo. Não é à toa, né? Que eles te abordam em inglês. Olha. O que mostra como aqui as pessoas estão preparadas para falar inglês. Sim. Nem que seja o básico. Talvez elas não vão falar aquele inglês, eu falo o português mediano, talvez não vão falar o inglês para fazer uma palestra, mas eles têm o básico, né? A grande maioria da população teria que pegar uma pesquisa para saber números, se é que existe essa pesquisa, mas uma grande parte da população fala o básico, sabe? Aquele atendimento básico. Isso é algo interessante aqui do país. Sim. E, inclusive, os brasileiros que vêm para cá, é muito vantajoso que tenham inglês para conseguir melhores oportunidades de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer lugar que você vai aqui, a pessoa pode te atender em inglês, assim, qualquer lugar mesmo. No restaurante, no hospital. Então é comum as pessoas conseguirem se comunicar em inglês, porque tem muita gente que não é daqui de Portugal. Então é comum, é parte do trabalho mesmo. E uma coisa de Europa é que as pessoas que viajam pela Europa, então, por exemplo, os britânicos que moram aqui, com quem eu encontro, falando de uma nacionalidade só, mas a mais, eles já chegam falando inglês com a certeza de que eles vão ser entendidos. E, obviamente, pode ser que eles não sejam sempre, mas, frequentemente, eles serão entendidos sim, porque muitas pessoas falam esse inglês básico. Ô Gleice, tem algum objetivo que você deseja alcançar de vida em que o inglês será importante? Todos os meus objetivos profissionais têm inglês com uma língua, porque acaba que é isso mesmo, o investimento no meu país de língua materna é menor nisso. Então, se eu quero progredir dentro disso de alguma maneira, ter o inglês. Assim, eu tenho um desejo que não envolve o trabalho em si, mas a língua de falar, assim, bem mesmo. Eu consigo me comunicar muito bem, legal, tal, mas eu tenho desejo, um anseio, assim, de me comunicar, assim, muito bem. Sabe? A ponto de ajudar outros. De falar bonito. Falar bonito. Quero falar bonito. Quero fazer amigos em inglês, assim, muito bem, sabe? Sim, tipo, sim. Falando bem mesmo. Conseguir ser engraçado em inglês. Você acha que você é engraçado em inglês? Porque essa é uma dificuldade que muitas pessoas dizem. Eu sou engraçado na minha língua materna, mas eu não consigo ser engraçado em inglês. Pessoas que já falam bem o inglês. E realmente, né? É como se nós realmente tivéssemos uma personalidade um pouquinho diferente em uma língua estrangeira. Você acha que você é engraçado em inglês? Eu acho que eu era mais engraçado quando eu falava pior. Super engraçado. Ouvia mais risadas. Mas eu acho que eu consigo fazer uns trocadilhos assim e tal. Sim. Dar uma tapeada assim. Criativa atende? Já consegui fazer umas coisas. Outro dia mesmo rolou, acho que eu te contei, que foi do Azizam, que é o nome da música nova do Ed Sheeran. E aí alguém me perguntou lá na empresa, falou assim, o que significa Azizam? Aí eu inventei, falando que era o nome do pai da Ed Sheeran, não sei o que, ele não acreditou.
Eu falei assim, é mesmo? Eu falei, é mesmo o nome do pai. É tipo o Avohai de lá. Isso, o Avohai. Aí eu falei, não, tô zoando, é isso não. Direto eu escuto o pessoal rindo dele, trocando ideias, assim, alguma coisinha. com aquele toque de humor. Tentando dar uma palhacilda, né, em inglês. Sim, sim. Bom, gente, então eu quis trazer o Gleison aqui pro meu perfil. Nem trouxe tempo que eu moro aqui. Para mostrar, um caso de sucesso, né? Um caso de alguém que usa o inglês diariamente. O inglês permitiu, por exemplo, uma mudança de país. Sim. Né? E enfim, muita satisfação profissional, satisfação pessoal. O inglês sendo usado para a vida profissional, mas não somente isso. Um caso de alguém que aprendeu inglês depois de adulto. Não é nerd em outras coisas. Em poucas coisas. Mas eu não sou muito estudioso, não mesmo. Mas ao mesmo tempo é determinado, né? Você não precisa ser o típico estudioso para ser determinado e alcançar os seus objetivos da maneira que você se encontra, né? De uma maneira que você goste de estudar ou que goste de ter contato com o inglês, por exemplo. E é isso. Obrigada por compartilhar aqui sua experiência, sua história. Prazer ser o primeiro aqui, ó. E trarei mais convidados aqui no WeTalk para falar sobre seu histórico com o inglês, como aprendeu, quais as vantagens de se aprender inglês, para você se inspirar também. Obrigada por assistir e Gleison, muito obrigada. Obrigado eu. Até a próxima. Tchau. Thank you. See you later. See you later.